Oi, pessoal do YouTube. Oi, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Johannes, tá com saudade da escola? É? E vai pra escola? Férias? Ah, tá de férias, pessoal. Johannes tá de férias, vai. O mês de junho, julho, agosto, setembro. Só finalzinho de setembro que volta a estudar, né, Johannes? Tá de férias. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês uma dúvida que eu tinha e fui ao ChatGPT perguntar. ChatGPT, você é meu amigo. Então me diz quais são as principais diferenças da educação ao autista em Portugal e no Brasil. Muitas pessoas me perguntam como que é as escolas para autista aqui em Portugal, ou seja, como que é a inclusão dos autistas aqui em Portugal. Bom, para me ajudar a responder, eu vou lá no ChatGPT e vou ler as perguntas e vou explicando para vocês a minha experiência tanto no Brasil quanto aqui em Portugal e vamos verificar se o ChatGPT sabe das coisas. No Brasil, a Lei Berenice Piana garante que as pessoas com autismo têm os mesmos direitos das pessoas com deficiência, incluindo o acesso à escola regular. Mas, na prática, muitas escolas ainda não têm estrutura ou preparo para acolher essas crianças. Já em Portugal, o sistema é todo baseado na escola inclusiva. Existe uma lei específica que obriga as escolas a se adaptarem às necessidades dos alunos, com planos personalizados de aprendizagem. Na prática, eu vou falar para vocês um resumo de como é a minha visão que isso funciona. No Brasil, a lei diz que cada criança precisa ter um profissional que acompanhe ela individualmente, ou seja, a sala de aula e um professor para todos os alunos e outro professor para acompanhar aquele aluno autista. E isso que na prática eu vi acontecer no Brasil. Na teoria era assim, mas na realidade infelizmente não acontece porque não tem profissionais qualificados e aí eles pegam um profissional que não tem a qualificação exata, né? Tem realmente a graduação de professor, mas não tem especialização em cuidado para o autista. E aí colocam para cuidar do autista. Foi isso que aconteceu durante todo o tempo que eu tive meu filho na escola do Brasil, tanto na pré-escola quanto creche e na escola. Bom, eu expliquei para vocês como que funciona no Brasil. Agora eu vou dizer como que é aqui em Portugal. Diga-se que existe dentro de uma cidade, de um concelho, existe 10, 15 escolas. Uma dessas escolas vai ter o atendimento estruturado que se chama UEE, Unidade de Ensino Estruturado. Essa equipe de Unidade de Ensino Estruturado, eles trabalham individualmente cada aluno. Eles têm na escola uma estrutura formada para que eles possam atender uma sala específica, várias atividades específicas. O aluno estuda em conjunto com outras crianças de necessidades especiais e ao mesmo tempo ele é tratado individualmente, que eu acho isso maravilhoso, porque, por exemplo, o Johannes ele não consegue ficar dentro de uma sala de aula o tempo inteiro, então eles vão adaptando aos poucos e vão medindo se é melhor para ele ficar lá. O que eu estava dizendo é que eles vão medindo a capacidade ou a adaptação dele dentro de uma sala de aula. Se ele não consegue ficar 2 horas dentro de uma sala de aula ouvindo um professor, eles não vão obrigar ele a fazer isso. E eu acho isso muito bom, porque no intuito, às vezes, de a pessoa querer incluir a criança dentro de uma sala de aula, ela pensa que somente deixando a criança lá, ou então estando lá sentada ouvindo alguma coisa, ela vai ser produtiva. Mas eu, na minha visão, eu acho que muitas das vezes se torna até mesmo ruim, tanto para a criança, quanto para os colegas de sala de aula, quanto para os professores. Ou seja, eu acho muito mais beneficioso a criança ser atendida de uma forma específica, individual. Se ela consegue, ela fica. Se ela não consegue, vamos fazer outra atividade e assim por diante. Em Portugal, existem equipes multidisciplinares nas escolas. Alunos autistas têm direito à adaptação, curriculares, apoios individualizados, mediadores, entre outros. O professor titular trabalha em conjunto com o professor da educação especial. Já no Brasil, o professor auxiliar, cuidador, nem sempre está presente e quando existe, pode ter pouca formação. Há uma carência grande de equipes multidisciplinar nas escolas públicas. Muitas escolas têm dificuldade de adaptar o conteúdo e a rotina. Bom,
A gente sabe que existem diferenças de atendimento tanto escolar quanto em órgãos públicos e tudo mais. No outro vídeo que eu fiz, eu falei sobre que Portugal não tem muita prioridade para autista, e é uma verdade. No supermercado, atendimento público, você chega, você não tem prioridade. Já no Brasil é super avançado em relação a isso, né? Já em questões escolares, na minha visão, na minha avaliação, eu vejo que Portugal está mais estruturado do que no Brasil. Agora, acontece que, da mesma forma que a minha experiência é dessa maneira, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, eu já conversei com mães que tiveram uma experiência pelo contrário. Tipo, no Brasil elas eram bem melhor atendidas e aqui elas não foram. Então, assim, tudo vai depender de onde você veio, aonde você está, porque, pessoal, cada família vive uma realidade. Tudo depende de onde você mora e quais são os recursos que tem na sua região. Eu já vi pessoas falarem que no próprio Brasil tem um atendimento bom para o seu filho e outras falarem que não tem. E na verdade a minha experiência não foi nem um pouco fácil no Brasil. Assim como também aqui em Portugal eu escuto mães falar que a experiência delas também não é fácil aqui. Mas eu percebo que depende de qual região, de qual a zona que você mora, é a realidade, é a história que você vai construir. O que eu tiro de lição com tudo isso, vivendo os dois lados, o lado difícil e o lado mais fácil, me mudei por conta de uma mudança, eu tive um atendimento melhor para o meu filho, onde eu estou, vou ficar no momento. Porque assim, ó, por exemplo, eu morava em uma cidade no Brasil. Já tem outra pessoa que morava em outra. Tipo, eu morava em Santa Catarina, outra pessoa morava na Bahia. Então, ela morava no Brasil, mas era em lugares diferentes. Ou seja, às vezes de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, muda a situação. Então, assim, não é uma regra geral. A gente conta o que a gente vive, a nossa experiência. Para mim, foi muito positivo vir para Portugal. Muito positivo essa estruturação da educação. Já teve outras mães que eu conversei que não tiveram tanta facilidade, não caíram às vezes no lugar certo. Mas de qualquer forma, qual que é a lição que eu aprendi? A gente tem que lutar para que a gente consiga um bom atendimento para o nosso filho. Foi num lugar que não é bom? Tenta achar outro lugar, sabe? Vai à luta. Teve um dia que eu fui trabalhar e eu fui atender uma cliente, e essa cliente tinha um filho autista. E ele era bem assim, um nível bem mais forte, né? O nível 3. Onde a criança tem total dificuldade de ficar dentro de uma sala de aula, ela não consegue se comunicar. Era um caso realmente com mais gravidade e que precisava de uma atenção melhor. Aí ela me contou que a escola, vendo que essa criança ela não conseguia ir à sala de aula, então foi definido que o melhor para ele seria ele ter aulas em casa. Então, naquele caso, aquela mãe me contou que uma vez por semana o professor iria até a casa dela e daria aula para o filho dela, porque ele era um autista nível 3 e na escola não era um bom lugar para ele. Com tudo isso, uma lição que eu tirei, uma coisa que eu aprendi é assim, ó. A gente sempre escuta que a gente precisa fazer com que o nosso filho se adapte no meio da sociedade, se adapte na escola, coma comida que os outros comem. E aí, com tudo isso, com essa mudança, eu aprendi que não é bem assim. Nós precisamos incluir ele no que ele suporta. Mas o que é necessário realmente acontecer é a escola se adaptar ao autista, a refeição se adaptar ao que o autista come, a sociedade se adaptar ao autista. E a partir desse momento que as coisas se adaptam ao autista, fica mais fácil para que o autista se adapte e aceite melhor o que é imposto para ele. Vocês conseguem entender? Isso realmente foi assim um esclarecimento que eu tive com essa experiência. Bom, pessoal,
Para o vídeo não ficar tão comprido assim, que eu tenho bastante a falar, mas eu vou encerrar o vídeo, mas eu te convido também para ir lá no nosso amigo ChatGPT e pesquisar as principais diferenças de educação entre Brasil e Portugal. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que com certeza esse conteúdo pode agregar muito nas nossas vidas. Para quem está no Brasil, nunca desistir, batalhar para que possa melhorar a educação do seu filho autista, e para quem está aqui em Portugal também lutar para que as coisas corram bem, que sempre melhore, que a gente possa participar da educação dos nossos filhos, que possa cada dia evoluir e que assim nós possamos ajudarmos uns aos outros, né? Esse é o objetivo desse canal. Muito obrigada. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.